Quando achamos um tesouro, o que nós fazemos? A gente vai se apropriar desse tesouro, não é? A gente vai usufruir desse tesouro. E a palavra de Deus é um tesouro maravilhoso que nos é dado. Nós vimos isso no Salmo 119. E agora nós vamos meditar nos Salmos de Davi. Nós vamos chamar essa série de Tesouros de Davi, que é baseada no Charles Spurgeon. Ele tem uma obra sobre os Salmos, ele chama de Tesouros de Davi. E nós gostamos desse título, vamos usá-lo. Vamos meditar nesse salmo, uma caminhada longa e maravilhosa. E eu queria convidar você a aproveitar esses tesouros da palavra do Senhor. Então vamos abrir no Salmo de número 2. Salmo 2, nós vamos ler esse salmo. Convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez, para a gente fazer essa leitura. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos ler esse finalzinho junto? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Te louvamos, Deus, pedimos ao teu Espírito Santo que use o teu servo e fale aos nossos corações. E cada pessoa saia daqui cheia da tua palavra, e também aqueles que acompanham a transmissão. Em nome de Jesus que oramos, amém. Podemos sentar, meus irmãos. Nós tivemos aqui um louvor. Lembramos de algumas canções, inclusive, né? Se a gente pudesse colocar assim, fazer as canções do Lindéia, talvez essas aí entrassem. Algumas delas, não todas, não sei se todas, mas algumas delas entrariam nesse cancioneiro, não é? E aqui nós temos também um cancioneiro, mas eu vou chamar com um livro dos louvores, porque esse é o título de salmo. Esse no original em hebraico significa isso, livro de louvores. E muitos salmos têm aí títulos, você pode ver na sua Bíblia, não a parte que está em negrito, mas a que vem embaixo é o título no original. Muitos salmos têm títulos aí que estão nos manuscritos, e os títulos normalmente trazem a autoria do salmo, a história em que envolve, algumas notações musicais, fala também sobre o gênero e instrução para o culto. E entre os autores dos salmos nós temos Davi. Davi, um desses autores, né, usado, obviamente, pelo Espírito Santo. E nós temos aqui uma caminhada de 73 salmos escritos por Davi. E este aqui é o salmo, é o primeiro que nós vamos meditar nessa noite, o Salmo 2. Ele não tem aí o título, autoria Davi. Mas pela evidência do próprio texto, a gente já pode pensar, parece que Davi que escreveu. Não é? Mas se formos lá em Atos 4:25, nós vimos assim em Atos 4:25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí ele coloca 2 pontos e ele começa a dizer o que diz esse salmo, o início desse salmo. Então nós vemos aqui que Pedro e João estão colocando Davi, estão nos revelando que Davi foi o autor desse salmo. E Lowth diz que o estabelecimento de Davi no trono, apesar da oposição levantada pelos inimigos, é o tema desse salmo. E esse salmo, então, tem ali um caráter, vamos dizer, literal, que é de Davi no trono, mas também ele chama de alegórico, eu vou dizer de representativo, que é o filho de Davi no trono, que é Jesus no trono.
E de fato uma avaliação desse salmo pode nos levar a entender, nos trazer esse entendimento de que Davi não fala apenas dele, mas principalmente da figura do Messias. A Bíblia de Genebra diz que o Salmo 2 habilmente coloca o seu foco tanto sobre a realeza divina quanto a humana, enquanto contrasta o rei divino e o seu equivalente humano, que seria Davi, e contrasta com os reis hostis da terra. E nós vemos que esse salmo, então no livro dos louvores, ele traz uma exaltação daquele que é o centro da palavra, Cristo. Derek Kidner comenta que é insuperável quanto ao seu deleite. Esse salmo é insuperável quanto ao seu deleite, animado e apaixonado do domínio de Deus, e da promessa do domínio do rei, do filho de Davi, sobre tudo, sobre todos. O salmo nos disse aqui, ele começa com essa interrogação, né? Por que as nações se enfurecem tanto? Por que elas perdem tempo com coisas vãs, coisas fúteis, coisas inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos, eles se reúnem juntamente e estão querendo batalhar contra quem? Contra o Senhor e o seu ungido. E eles dizem assim: vamos quebrar as correntes. Eles dizem: vamos nos libertar da escravidão. E aí nós entramos num outro quadro, voltando para Deus, e mostrando que Deus ri. Deus olha para essas nações, para esses governantes, e o texto diz que Deus zomba deles. E diz mais que na sua ira, Ele os repreende e com a sua fúria os aterroriza. Ele diz assim: eu estabeleci o meu rei no trono em Sião. Eu estabeleci o meu rei no monte Sião. Aí nós vemos um outro quadro, o quadro onde o rei proclama o decreto do Senhor. Ele diz assim: o Senhor me disse, você é meu filho, eu hoje te gerei. Peça, basta pedir, e eu lhe darei as nações por herança. A terra inteira será tua. Será a tua propriedade. O texto diz: você quebrará ou regerá com cetro de ferro, e as despedaçará como vasos de barro. E agora a gente vê um outro quadro nesse salmo que diz: portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire com vocês e vocês não sejam destruídos assim de repente. Pois a sua ira se acende num instante. E ele termina: bem-aventurado ou felizes são os que nele se refugiam. Meus irmãos, nós vemos aqui que esse texto, a proposição desse salmo é exaltar, ele mostra que Deus exalta o reino de seu Filho sobre as nações da terra. Deus exalta o reino de seu Filho sobre as nações da terra. E nós conseguimos enxergar aqui 4 quadros dessa exaltação. 4 quadros que nós vamos meditar. O primeiro dele é a amotinação das nações. Veja que o versículo 1 a 3, ele está mostrando isso. O versículo 1 a 3 mostra as nações se amotinando, ou seja, se reúnem para se rebelar. O texto diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os gentios, os povos, as nações estão furiosos, se levantando como rebeldes. Os reis da terra se levantam e conspiram, os príncipes, contra o Senhor e contra o seu ungido. E olha o que eles dizem. Eles dizem assim: vamos lá, vamos quebrar as correntes, vamos romper os nossos laços, vamos tirar as nossas algemas. As nações se levantam contra o Senhor. É isso que esse quadro está mostrando. A amotinação das nações, a rebeldia dos povos. Eles se tornam rebeldes e querem ser autônomos. Eles dizem assim: nós queremos nos libertar. Vamos nos levantar contra o Senhor, contra Deus. Spurgeon diz que esses primeiros 3 versículos
a gente vê aqui o ódio da natureza humana. O ódio contra Cristo, contra Deus, contra o Cristo de Deus, contra o Filho de Deus. O homem se ira contra o reinado do Senhor, meus irmãos. As nações se levantam contra o Deus soberano. E elas dizem assim, nós queremos nos libertar, não é assim? Mas como se libertar da vida? Como pode o peixe se libertar da água? Como o homem pode se libertar da água da vida? Se for assim, então ele está procurando o quê? A morte, então? Eu quero me libertar e sair da água, o peixe, ele está procurando a morte. É assim o homem quando quer sair da água da vida, ele procura a morte. Mas os poderosos da terra tramam e querem isso, tramam contra Deus e não aceitam o reinado do Senhor e querem se libertar, eles dizem. Querem quebrar as correntes. Spurgeon comenta que sejamos livres para cometer toda sorte de abominações. É isso que os povos dizem. Eles dizem mais, sejamos nós os próprios nossos deuses. Livremo-nos da restrição. Como se fosse possível. Como se conseguissem. Como se tivessem a força para quebrar as correntes. Como Sansão teve para arrebentar as cordas. Mas ele só fez isso porque Deus estava com ele. Assim que Deus saiu, assim que o cabelo dele foi cortado, e o Espírito Santo saiu dele, o texto diz isso. Acabou a força. Hoje as nações continuam assim. Não era só na época lá de Davi. Não era só naquela época, mas continua assim. Os poderosos continuam perseguindo o rei, o Senhor. O próprio Cristo foi perseguido. Atos 4:27 diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Veja, Herodes se levantou contra o Cristo, Herodes era um rei. Pilatos se levantou também, era um poderoso. Isso continua acontecendo. Nós podemos continuar vendo a história. Diocleciano, por exemplo, ele escreveu assim, ó, o nome dos cristãos está sendo extinto. Ele queria destruir os cristãos na época dele. E continuou, Nero também perseguiu os cristãos e vários outros, meus irmãos. E a gente vai vendo isso durante a história e a gente vê isso também hoje. Há inúmeras tentativas de acabar com a Bíblia ou de mudá-la. Há inúmeras tentativas de perseguição aos cristãos. Cristãos em vários lugares do mundo são perseguidos e alguns chegam a morrer por causa do Evangelho. A igreja é perseguida em lugares, em outros que não ainda é perseguido fisicamente, é cancelada. As nações não querem depender do Senhor, e esse é o primeiro quadro, elas procuram anular de todas as formas Deus, de qualquer esfera que seja. Vamos tirar Deus da escola, vamos tirar Deus das instituições, vamos tirar Deus de todos os lugares, se possível, vamos tirar Deus da igreja. Esse é o primeiro quadro, a amotinação das nações. Prosseguindo, a gente vê um segundo quadro, do versículo 4 ao 6. E esse quadro é Deus olhando para essas pessoas, para esses povos, para essas nações, para esses poderosos e menosprezando, o menosprezo de Deus, o deboche de Deus dos seus inimigos. Olha o versículo 4 a 6, e fala assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E fala mais, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Veja esse quadro que é o menosprezo de Deus para com a rebelião. Deus zomba das nações, é isso que diz o texto. É aquele riso que fala assim, quem são eles para se levantar contra mim? O texto diz, ri aquele que habita no céu, ou seja, ele faz uma comparação, olha, Deus está no céu,
Vocês, nações, estão na terra, e a diferença é gritante, é enorme daquele que está no céu e daquele que vive na terra. É possível medir a distância do céu à terra? Nem isso a gente consegue. O Senhor então fala poderosamente, a fala dele já confunde as nações, a fala dele já muda a situação. Eles estão se levantando, é como se Deus falasse assim: eu não vou nem levantar para lutar contra eles, eu vou só mandar uma palavra. Deus tem o tempo certo, o texto diz isso, olha, seu tempo eu vou agir. No tempo certo, Deus faz todas as coisas. Assim, quando o Messias chegou, foi no tempo exato. Paulo diz isso em Gálatas 4, vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho. Glória a Deus, ele tem um tempo certo. E ele age no tempo certo. Ele dá o veredito, então, aqui, de que toda essa maldade aí vai passar. Spurgeon diz assim, é um veredito atormentador. Diz ele, apesar da sua maldade, apesar dos seus ajuntamentos tumultuosos, apesar da sabedoria dos seus conselhos, apesar da perícia dos seus legisladores, eu ungi o meu rei, e ele que vai reinar. Não importa o que as nações fazem contra a palavra de Deus, ou fazem contra Deus, quem reina é Jesus. Assim é hoje também. Assim é hoje também. Os rebeldes diante de Deus não são nada. Deus menospreza os rebeldes. Não há ninguém que se levante contra o Senhor, meus irmãos. Não há. Olha esse texto de Isaías 40, o que ele nos diz? Ele diz assim em 40:15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Olha o versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Olha isso, olha como termina o 17. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É porque no vácuo nem a palavra sai, não é? Nem o som continua no vácuo. O Senhor já constituiu Jesus, o Messias, como o Rei dos Reis. E no tempo certo Jesus veio, e no tempo certo Jesus voltará. E ai daquele que se levanta contra o Senhor. Apocalipse 11:18 diz assim, na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Quer dizer, vai chegar o tempo certo. As nações podem se enfurecer, podem fazer de tudo, os reis, os poderosos. Mas chega o tempo onde acabou. Acabou. E ali o Senhor mostra todo o seu poder. Spurgeon comenta assim, relembrem todos os séculos de infidelidade. Escute as palavras arrogantes e duras que os homens têm falado contra o Altíssimo. Ouça o trovão retumbante das aclamações da terra contra a majestade dos céus. E em todo tempo, pense o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Não importa o que as nações fizerem, perseguir a igreja, querer acabar com a Bíblia, querer acabar com os cristãos, não importa, Jesus reina. O terceiro quadro que nós vemos aqui é o decreto, então. O primeiro quadro, as nações se amotinam. O segundo quadro, Deus zomba deles e fala, olha, isso não vai dar nada, porque eu já decidi quem é o rei.
O terceiro quadro, então, é esse decreto, é o rei proclamado, o verdadeiro rei proclamado. Versículo 7 a 9 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então veja, a despeito da rebelião das nações, o rei já está constituído sobre todos. O Messias, então, aqui muda de voz, porque fala assim: proclamarei. Então a gente entende aqui o príncipe, o Messias, proclamando o decreto que lhe é dado. Proclamarei o decreto do Senhor. Eu proclamarei esse decreto. Pois Deus diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, Jesus gerado do Pai, gerado eternamente. Gerado eternamente do Pai. Não significa que ele veio depois, porque é uma geração na eternidade. A gente nem consegue entender isso, né? Porque para nós gerado tem que vir depois, né? Mas gerado eternamente, como é que funciona? A gente não cabe na nossa mente pequena. Paulo diz, Romanos 1:4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi definido, foi decretado. Foi decretado. E o texto coloca aqui, ó, pede-me e te darei as nações por herança. Era comum na época os poderosos, entre eles, me pede que eu te darei. Nós não estudamos aqui Esther, que a Suero falou com Esther: o que você quer, Esther? Pede que eu te darei, até metade do reino eu te dou. Era comum essa forma de falar entre os poderosos, não é? Então, basta Jesus dizer, ele é dado. E o que ele vai fazer? Ele vai regerar as nações com vara de ferro. Ou seja, aqueles que eram rebeldes, olha, a vara que vem é de ferro. Mas vara de ferro para bater em quê? Em vasos de barro, imagina. Você já fez isso? Já quebrou algum vaso de barro com vara de ferro? Teve alguns rindo aí que já quebraram, já fizeram essa arte, né? Pois é. Ou seja, são impotentes, os vasos são impotentes diante do oleiro, né? O oleiro usa os vasos da forma que ele quer. Caros irmãos e ouvintes, hoje o reinado de Cristo é evidente, está presente. Toda autoridade foi dada a ele. Mateus 28, Jesus fala assim, antes de subir ao céu, ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos ler isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha aí. Jesus tem toda autoridade, está com ele. O seu reinado hoje é espiritual. Contudo, no último dia ele será pleno. Olha Daniel 7,14 dizendo: foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o quadro, então, o quadro do rei proclamado, o decreto do rei proclamado. Ele é rei, está decretado, não tem como fugir, está definido. Apesar das forças que se levantam na terra, o Senhor Jesus destruirá os rebeldes como se fossem simples vasos de barro. Prosseguindo, irmãos, então, para o quarto quadro agora. Esse quarto quadro mostra o conselho daquele que reina. O conselho para a obediência. As nações se levantam e zombam. Deus zomba, se levantam e se rebelam. Deus zomba deles. O filho decreta o reinado. E agora vem um conselho: olha, o que você deve fazer? Obedecer. Se prostrar diante dele. Olha os versículos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Então nós vemos aqui um conselho. Ó reis, sede prudentes. É o quadro que demonstra, meus caros irmãos, a graça de Deus. Esse quadro agora mostra o conselho daquele que quer a salvação, que quer o bem para os povos, para as nações e para os poderosos. E ele diz: ó reis, sede prudentes. Esse aqui é um maravilhoso conselheiro dizendo: faça isso, seja obediente. Ele fala isso com os poderosos: sejam prudentes e obedientes, sirvam ao Senhor. Sirvam o Senhor com temor, com alegria, pois Ele tem o poder de destruir todas as nações, apenas com um sopro. Mas Ele derrama a sua graça para todos os que se voltam para o Senhor. Mesmo que sejam rebeldes e se arrependam e coloquem diante do Senhor, o Senhor derrama a sua graça. Se arrependam, sejam salvos. A rebelião leva ao pecado e à morte. O arrependimento leva à salvação. A proximidade com o Filho leva à vida. Spurgeon comenta que, como Jesus é o Rei dos Reis e o Juiz dos Juízes, assim o Evangelho é o Mestre dos grandes e sábios. Se forem tão grandes quanto a rejeitar os conselhos do Evangelho, Deus fará pouco caso deles. Se forem tão sábios quanto a menosprezar os seus ensinos, a sabedoria imaginária deles os fará de tolos. Meus irmãos, o Evangelho é o melhor conselho para os poderosos. O Evangelho continua aconselhando os poderosos dessa terra. Continua dizendo: olha, estamos numa janela da graça. Recebam essa graça, arrependam-se, sigam o caminho correto, não se levantem, não se rebelem contra o Senhor. Contudo, esse período, essa janela será fechada em breve. E os poderosos que tomem isso em consideração, não só os poderosos, todos nós tomemos isso em consideração. Essa janela será fechada. Não demore. Spurgeon diz assim: não demorem mais, mas se deixem levar pelo bom senso. A guerra contra o Senhor não tem sucesso algum, meus irmãos. O que devemos fazer é nos render, alegremente servir o Senhor, alegremente servir o Senhor. Ele que nos livrará de nós mesmos. E se caso a gente recuse a isso, se quisermos enfrentar o Senhor, seremos destruídos como vasos de barro. Então aceitem logo esse conselho. Aceitem logo esse conselho. Na época da reforma, os reformadores eram conselheiros dos líderes políticos, vamos dizer assim. E nos Estados Unidos, durante muito tempo, os presidentes se aconselhavam como ministros do Evangelho. Porque é o melhor conselho que tem, meus irmãos. É o Evangelho. É o maravilhoso conselheiro Jesus. É que nos diz como devemos viver a nossa vida. Devemos fazer isso enquanto a janela da graça ainda está aberta. Porque quando ela se fechar, o Senhor derramará a sua ira sobre todos os rebeldes e desobedientes. Mas no finalzinho o texto diz: aqueles que se refugiam no Senhor, esses serão bem-aventurados. Aleluia. Concluindo, a Bíblia de Genebra diz assim: Jesus Cristo é ao mesmo tempo o filho de Davi e o filho de Deus. As promessas dadas a Davi são e serão cumpridas em Cristo. E nós vamos ver isso nessa caminhada. Sempre o Salmo, muitas vezes falando sobre a realidade ali de Davi, da vida dele, contudo nos remetendo a Cristo, ao filho de Davi. E nesse salmo, Deus já exaltou o reinado de Cristo sobre todas as nações. As nações se rebelam contra o rei,
O Senhor menospreza os intentos dos rebeldes. E Cristo já tem toda a autoridade dada, o seu reino é eterno. E Ele nos aconselha: obedeçamos a sua palavra e nos alegramos nele, em Jesus Cristo. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Primeira delas, viveremos confiando na soberania de Cristo. As nações podem se levantar, meus irmãos. Os países, os povos, pode se levantar contra a igreja, contra Cristo, contra a palavra, mas não irão prevalecer. O Senhor reina. Por mais investidas que o inimigo tente contra o Senhor, elas não são nada. Matthew Henry diz assim: essas tentativas do reino de Satanás, que aos nossos olhos são tremendas, aos do Senhor são desprezíveis. Às vezes tem algumas decisões assim que a gente fica, agora vai destruir mesmo a igreja. Para Deus são desprezíveis, meus irmãos. Ele é o Senhor. E no final, o Senhor julgará os ímpios. Então nós podemos confiar em Cristo, exultar. Apocalipse já diz isso: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Confiemos no Senhor. Como viveremos? Segundo lugar, viveremos seguindo o maravilhoso conselheiro, obedecendo. Façamos a vontade do Rei eterno. Façamos a vontade conforme está na sua palavra. Porque os que rejeitam serão despedaçados como louça. Mas os que buscam o Senhor terão um jugo suave. Jesus disse assim em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então, beijemos o Filho. Não como o traidor Judas beijou, mas com um beijo de respeito a superiores. Nós somos próximos do Filho pela sua graça, mas essa proximidade exige respeito. Respeito. Derek Kidney diz o seguinte, que essa frase aqui de beijar o Filho, a frase significaria uma ordem no sentido de beijar sinceramente ou prestar uma homenagem verdadeira. Prestar uma homenagem verdadeira, meus irmãos, é adorar a Deus, é obedecer a Deus. Obedecer, obediência ao Senhor. Eu estou aqui em Samuel 15:22, o texto diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Portanto, sejamos prudentes, obedeçamos ao Senhor, sabendo que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e os que nele se refugiam serão bem-aventurados eternamente. Que Deus abençoe a nossa vida.